Livro Rendição Absoluta, por Andrew Murray. Último capítulo, capítulo 9. Vocês são os ramos. Uma palavra aos obreiros cristãos. Tudo depende de sermos justificados em Cristo. Se eu quero maçãs boas, preciso ter uma boa macieira. E se eu cuidar da saúde da macieira, ela me dará boas maçãs. Nossa vida e obra cristãs estão exatamente assim. Se a nossa vida com Cristo estiver correta, tudo dará certo. Poderá haver necessidade de instrução, sugestão, ajuda e treinamento nos diferentes departamentos da obra, pois tudo isso tem valor. Porém, a longo prazo, o mais essencial é ter a vida plena em Cristo. Em outras palavras, ter Cristo em nós, agindo por nosso intermédio. Sei quanta coisa existe para com frequência nos perturbar ou causar questionamentos ansiosos, mas o Mestre tem tal bênção para todos nós, e tal paz e descanso perfeito, e tal alegria e força. Se conseguirmos tomar e manter a atitude correta para com Ele. Basearei meu texto na parábola da videira e dos ramos, em João 15. Eu sou a videira, vocês os ramos, verso 5. Especialmente essas palavras, vocês, os ramos. Como é simples ser um ramo, o ramo de uma árvore ou de uma videira. O ramo nasce de videira ou da árvore, ali vive e cresce e no devido tempo dá frutos. Ele não tem outra responsabilidade, senão apenas receber da raiz e do caule seiva e alimento. E se nós, pelo Espírito Santo, apenas conhecêssemos o nosso relacionamento com Jesus Cristo, a nossa obra seria transformada na coisa mais brilhante e divina da face da terra. Em vez de haver cansaço da alma ou exaustão, nosso trabalho seria como uma nova experiência, ligando-nos a Jesus como nada mais é capaz. No entanto, infelizmente, não é verdade que com frequência o nosso trabalho se coloca entre nós e Jesus? Que loucura! Considero que a própria obra que Ele tem a fazer em mim e eu para Ele separa-me de Cristo. Muitos trabalhadores da vinha já se queixaram de ter muito trabalho e não ter tempo para uma comunhão íntima com Jesus. Seu trabalho habitual enfraquece sua inclinação para a oração e que seu excessivo relacionamento com os homens obscurece a vida espiritual. Que pensamento triste esse de a produção de frutos separar o ramo da videira. Só pode ser porque consideramos o nosso trabalho algo diferente do ramo que dá frutos. Deus nos livre de todo pensamento falso acerca da vida cristã. Agora, apenas alguns pensamentos sobre esta bendita vida de ramo. Dependência absoluta. Primeiro, ela é uma vida de dependência absoluta. O ramo nada tem. Ele simplesmente depende da videira para tudo. A dependência absoluta é um dos mais solenes e preciosos de todos os pensamentos. Alguns anos atrás, um grande teólogo alemão escreveu 2 grandes volumes para mostrar que toda a teologia de Calvino se resume no princípio único da dependência absoluta de Deus. E ele estava certo. Outro grande escritor disse que a absoluta e inalterável dependência somente de Deus é a essência da religião dos anjos e deveria ser também a dos homens. Deus é tudo para os anjos e está disposto a ser tudo para o cristão. Se eu puder aprender a depender de Deus em todos os momentos do dia, tudo dará certo. Você alcançará a vida mais elevada se depender absolutamente de Deus. Ora, aqui encontramos essa dependência representada na videira e os ramos. Que toda videira que você vir e todo cacho de uvas que for colocado à sua mesa o faça lembrar de que o ramo é absoluto, dependente da videira. A videira tem de fazer a obra e o ramo usufrui do fruto. Que tem a videira a fazer? Um ótimo trabalho. Ela tem de lançar as suas raízes para o interior do solo e buscar no subsolo. Frequentemente, as raízes se estendem por um longo caminho, nutrição e umidade. Coloque um pouco de adubo em certas direções e a videira enviará suas raízes para lá. Depois, em suas raízes ou caules, ela transformará a umidade e o adubo naquela seiva especial que produzirá o fruto gerado. A videira faz o trabalho,
o ramo só tem de receber dela a seiva que é transformada em uvas. Disseram-me que em Hampton Court, em Londres, há uma videira que às vezes produzia alguns milhares de cachos de uvas e as pessoas ficavam surpresas com o seu grande crescimento e seus abundantes frutos. Posteriormente descobriu-se a causa disso. Não muito longe ocorre o rio Tâmisa, e a videira havia entendido suas raízes centenas de metros abaixo do solo até chegar à margem do rio. Ali, em todo o fértil lodo do leito do rio, ela encontrou um alimento rico e obteve umidade. As raízes levaram a seiva ao longo de toda aquela distância até a videira, e como resultado, houve abundante e valiosa colheita. A videira executou o trabalho e os ramos apenas tiveram de depender da videira e receber o que ela lhe concedeu. Isto é literalmente verdadeiro acerca do meu Senhor Jesus? Devo entender que quando tenho de trabalhar, quando tenho de pregar um sermão, ministrar uma aula de estudo bíblico ou sair e visitar os pobres e negligenciados, toda a responsabilidade da obra recai sobre Cristo? Isso é exatamente o que Cristo deseja que você entenda. Cristo deseja que em toda a obra que você realiza, o próprio fundamento seja a simples e bendita consciência de que Cristo precisa cuidar de tudo. E como ele satisfaz a confiança dessa dependência? Ele o faz enviando o Espírito Santo. Não de vez em quando, apenas como um dom especial, pois lembre-se de que o relacionamento entre a videira e os ramos é tal que em todas as horas de todos os dias, incessantemente, a conexão viva é mantida. A seiva não flui durante algum tempo para depois parar e então fluir novamente. A cada momento, a seiva flui da videira para os ramos. E exatamente assim, o meu Senhor Jesus deseja que eu assuma essa posição bendita de obreiro e que amanhã após manhã, dia após dia, hora após hora, passo após passo, em toda a obra eu tenha de sair apenas para permanecer diante dele na simples e absoluta impotência de quem nada sabe, nada e nada pode fazer. Ó amado obreiro, estude a palavra nada. Às vezes você canta, nada ser, nada, mas realmente estudou essa palavra e orou todos os dias e adorou a Deus à luz dela? Você conhece a bem-aventurança da palavra nada? Se eu sou algo, Deus não é tudo. Porém, quando eu me torno nada, Ele pode tornar-se tudo, e o Deus eterno em Cristo pode revelar-se totalmente. Essa é a vida mais elevada. Nós precisamos nos tornar nada. Alguém disse com propriedade que os serafins e os querubins são chamados de fogo porque sabem que nada são e permitem que Deus coloque neles sua plenitude, sua glória, seu fruto, sua glória e seu brilho. Torne-se nada em profunda realidade e como obreiro, estude somente uma coisa, tornar-se mais pobre, inferior e mais débil, para que Cristo possa efetuar tudo em você. Obreiro, eis a sua primeira lição. Aprenda a ser nada, aprenda a ser desamparado. O homem que possui algo não é absolutamente dependente, mas o homem que nada tem é absolutamente dependente. A dependência absoluta de Deus é o segredo de todo o poder na obra. O ramo nada tem do que recebe da videira. Você e eu não podemos ter nada além do que recebemos de Jesus. Profundo descanso. Segundo a vida do ramo, não é apenas uma vida de total dependência, e sim de profundo descanso. Se aquele pequeno ramo pudesse pensar, sentir e falar, aquele ramo lá na vinha de Hampton Court ou de alguns dos milhões de videiras que temos na África do Sul, nossa terra ensolarada, se pudéssemos ter um pequeno ramo aqui hoje para falar conosco e pudéssemos dizer, venha, ramo da videira, quero aprender com você como posso ser um verdadeiro ramo da videira viva. O que ele responderia? Pequeno ramo, o pequeno ramo sussurraria, bem, ouvi dizer que você é sábio e sei que pode fazer muitas coisas maravilhosas. Eu sei que muita força e sabedoria lhe foram dadas, mas tenho uma única lição para você. Com toda a sua pressa e esforço na obra de Cristo, você nunca prospera.
A primeira coisa que você precisa fazer é ir descansar no seu Senhor Jesus. Isso é o que eu faço. Desde que nasci daquela videira, passaram-se muitos anos e tudo que fiz foi apenas descansar nela. Quando chegou a primavera, não tive qualquer pensamento ansioso ou preocupação. A videira começou a derramar a sua seiva em mim e a gerar o botão e a folha. Quando chegou o tempo do verão, não me preocupei e no grande calor confiei em que a videira traria umidade para me manter fresco. E no tempo da colheita, quando o dono veio colher as uvas, não me preocupei. Se algo não estava bom nas uvas, o dono nunca culpava o ramo. A culpa era sempre da videira. Se você deseja ser um verdadeiro ramo de Cristo, a videira viva, apenas descanse nele. Deixe Cristo assumir a responsabilidade. Você pergunta, isso não me tornará preguiçoso? Eu lhe digo que não. Ninguém que aprende a descansar no Cristo vivo consegue tornar-se preguiçoso, porque quanto mais íntimo é o seu contato com Cristo, mais do espírito de seu zelo e amor virá sobre você. Porém, comece a trabalhar em meio a toda a sua dependência, acrescentando a isso um profundo descanso. Às vezes, um homem tenta muito ser dependente de Cristo, mas se preocupa com essa dependência absoluta. Ele tenta e não a consegue. Em vez disso, que ele mergulhe em pleno descanso todos os dias. Em tua forte mão eu me deito. Assim deve o trabalho ser feito, pois quem pode tão maravilhosamente fazê-lo quanto o Todo-Poderoso? Obreiro, todos os dias, tome o seu lugar aos pés de Jesus, na bendita paz e no descanso que vem do conhecimento. Eu não me preocupo, minhas inquietações são dele. Não tenho medo, os meus temores são todos cuidados por ele. Venha, Filho de Deus, e entenda que é o Senhor Jesus quem deseja agir por seu intermédio. Você reclama da falta de amor fervoroso. Ele virá de Jesus. O Senhor dará ao seu coração o amor divino com o qual você poderá amar as pessoas. Esse é o significado desta garantia. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Daquela outra palavra, o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5:14. Cristo pode dar a você uma fonte de amor de forma que você não consiga evitar amar os mais miseráveis e os mais ingratos, ou aqueles que lhe têm cansado até agora. Descanse em Cristo, que pode conceder sabedoria e força. E você não imagina quão frequentemente esse descanso provará ser a melhor parte da sua mensagem. Você discute com pessoas e argumenta, e elas pensam, há um homem discutindo comigo e me rivalizando. A única sensação delas é, eis aqui dois homens negociando, um com o outro. Porém, se você permitir que o profundo descanso de Deus venha sobre você, o descanso em Cristo, Jesus, a paz, o descanso e a santidade do céu, esse descanso trará ao coração uma bênção, algo muito maior do que as palavras que você pronunciar. Frutificação abundante. Terceiro, o ramo ensina uma lição de muita fecundidade. O Senhor Jesus Cristo repetiu frequentemente a palavra fruto na palavra videira, da videira e os ramos. Ele falou de frutos, depois de mais frutos e em seguida de muitos frutos. Sim, você foi ordenado não apenas para dar frutos, mas para dar muitos frutos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. João 15:8. Cristo disse, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ou seja, meu Pai é o agricultor que cuida de mim e de vocês. Aquele cuidará da conexão entre Cristo e os ramos é Deus, e é no poder de Deus, por intermédio de Cristo, que devemos dar frutos. Ó cristão, você sabe que este mundo está perecendo por falta de obreiros, e faltam não apenas mais obreiros, os obreiros estão dizendo a alguns com mais sinceridade do que outros, precisamos não apenas de mais obreiros, mas carecemos que os nossos obreiros tenham um novo poder, uma vida diferente, e para que nós, obreiros, sejamos capazes de trazer mais bênçãos. Filho de Deus, faço um apelo a você. Você sabe o problema que tem? Digamos que em um caso de enfermidade,
Você tem um amigo querido aparentemente correndo risco de morte e nada pode fazer lhe trazer novo ânimo, e esse amigo tanto quanto algumas uvas, mas não é a época delas. Contudo, você se empenhará ao máximo para conseguir as uvas que serão o alimento desse amigo moribundo. E ao seu redor há pessoas que nunca vão à igreja e tantas que vão à igreja, mas não conhecem a Cristo. Todavia, as uvas celestiais, as uvas da videira divina, não podem ser obtidas por preço algum, e sim somente quando um filho de Deus as produz em sua vida interior devido à sua comunhão com Cristo. Se os filhos de Deus não forem plenos da seiva da videira divina, se não forem cheios do Espírito Santo e do amor de Jesus, não conseguirão produzir abundantemente verdadeiras uvas celestiais. Todos nós confessamos que há muito trabalho, muita pregação, ensino e visitas, uma grande quantidade de mecanismos e de todo tipo de esforço fervoroso, mas não há muita manifestação do poder de Deus nisso. O que está faltando? Está faltando a íntima conexão entre o obreiro e a videira divina. Cristo, a videira divina, tem bênçãos que poderia derramar sobre dezenas de milhares de pessoas que estão perecendo. Cristo, a videira divina, tem o poder de fornecer as uvas celestiais, porém, vocês são os ramos. Logo, não é possível produzir frutos celestiais se não tivermos em estreita comunhão com Jesus Cristo. Não confunda obra e fruto. Pode haver muitas obras para Cristo que não sejam fruto da videira divina. Não busque somente a obra, estude essa questão da produção de frutos. Ela significa a própria vida, o próprio poder, o próprio espírito e o próprio amor que há no coração do Filho de Deus. Significa a própria videira divina adentrando no seu coração e no meu. Você sabe que existem diferentes tipos de uvas, para cada qual um nome diferente. Cada videira fornece exatamente aquele aroma peculiar e suco que confere à uva seu aroma e sabor singular. Da mesma maneira, há no coração de Cristo Jesus uma vida, um amor, um espírito, uma bênção e um poder para os homens. Eles são inteiramente celestiais e divinos e descerão ao nosso coração. Fique em estreita comunhão com a videira divina e diga: Senhor Jesus, nada menos do que a seiva que flui através de ti, nada menos do que o espírito da tua vida divina, é o que te pedimos, Senhor Jesus. E peço que tu permitas o teu espírito fluir por meu intermédio em toda a obra que eu fizer para ti. Digo a você novamente que a seiva da videira divina nada mais é senão o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida da videira divina. Lembre-se disso. O que você precisa receber de Cristo é nada menos do que o forte influxo do Espírito Santo. Você precisa extremamente dele e nada deseja além dele. Não espere que Cristo dê um pouco de força aqui, um pouco de bênção ali e um pouco de ajuda acolá. Assim como a videira realiza sua obra, dando a própria seiva peculiar no ramo, espere que Cristo derrame o seu próprio Espírito Santo no seu coração. Então você dará muitos frutos. Se você apenas começou a dar frutos e está ouvindo as palavras de Cristo na parábola, mais frutos, muitos frutos, lembre-se de que para dar mais frutos, você precisa somente mais de Jesus em sua vida e em seu coração. Nós, ministros do Evangelho, corremos muito risco de entrar em um estado de fazer a obra, e oramos por isso, mas o frescor, a vivacidade e a alegria da vida celestial nem sempre estão presentes. Procuremos compreender que a vida do ramo é uma vida de muitos frutos, porque é uma vida arraigada em Cristo, a viva videira divina. Vida íntima comunhão. Vida de íntima comunhão. Quarto, a vida do ramo é uma vida de íntima comunhão. Perguntemos novamente, o que o ramo tem de fazer? Você conhece aquela palavra preciosa, inesgotável usada por Cristo, permanecer. A sua vida deve ser uma vida de permanência. E como deve ser a permanência? Ela deve ser exatamente como o ramo da videira, permanecendo nela todos os minutos do dia. Os ramos estão em íntima comunhão, em comunhão ininterrupta com a videira de janeiro a dezembro. E eu não sou capaz de viver todos os dias para mim. Isto é algo quase terrível de perguntar. Não consigo viver em permanente comunhão com a videira divina? Você diz, mas estou tão ocupado com outras coisas. Você pode ter 10 horas de trabalho árduo diariamente.
durante as quais o seu cérebro tem de estar ocupado com coisas temporais. Deus ordena assim, porém a obra permanente é a obra do coração, não do cérebro. A obra do coração que se apega a Jesus e nele descansa, uma obra na qual o Espírito Santo nos une a Cristo Jesus. Acredite que mais profundamente do que no cérebro, bem no cerne da vida interior, você pode permanecer em Cristo, de modo que sempre que você estiver livre, virá a consciência: bendito Jesus, eu ainda estou em ti. Se você aprender a deixar de lado outro trabalho durante algum tempo e entrar em contato permanente com a videira, descobrirá que os frutos virão. Em que essa comunhão permanente se aplica à nossa vida? O que ela significa? Significa íntima comunhão com Cristo em oração secreta. Tenho certeza de que há cristãos que anseiam pela vida elevada. Às vezes receberam uma grande bênção e às vezes encontraram um grande influxo de felicidade celestial e um grande efluxo de contentamento divino. Contudo, depois de algum tempo, isso cessou. Eles não compreenderam que a comunhão íntima e pessoal com Cristo é uma necessidade absoluta para a vida diária. Dedique tempo a ficar a sós com Cristo. Nada que há no céu ou na terra pode livrá-lo dessa necessidade. Se você deseja ser um cristão feliz e santo, quantos cristãos consideram um fardo, um ônus, uma obrigação e uma dificuldade estar frequentemente a sós com Deus? Esse é o grande obstáculo à nossa vida cristã em todo lugar. Nós precisamos de uma comunhão mais silenciosa com Deus. E eu lhe digo em nome da videira divina que você não tem como ser um ramo saudável na qual a seiva celestial pode fluir se não dedicar bastante tempo à comunhão com Deus. Se você não está disposto a sacrificar tempo para ficar a sós com Ele, a dedicar ao Senhor um tempo diariamente para Ele agir em você e a manter o vínculo de união entre você e Deus, Ele não poderá lhe conceder a bênção de sua comunhão ininterrupta. Jesus Cristo pede que você viva em estreita comunhão com Ele, que todo o coração diga: ó Cristo, esse é o meu desejo, essa é a minha escolha, e Ele, com prazer, lhe concederá. Vida de rendição absoluta. Então, finalmente, a vida do ramo é uma vida de rendição absoluta. Esta expressão rendição absoluta é grande e solene. Acredito que nós não entendemos o seu significado. Contudo, o pequeno ramo proclama. Pequeno ramo, você tem alguma coisa para fazer além de produzir uvas? Não, nada. Você não serve para coisa alguma? Não serve para coisa alguma? A Bíblia diz que um ramo de videira não pode ser usado sequer para escrever. Ele não serve para coisa alguma, além de ser queimado. E agora, pequeno ramo, o que você entende acerca da sua relação com a videira? Meu relacionamento é simplesmente esse. Eu estou totalmente entregue à videira e ela pode me conceder tanta ou tão pouca seiva quanto quiser. Estou à disposição dela. A videira poderá fazer de mim o que quiser. Amigo, nós precisamos dessa rendição absoluta ao Senhor Jesus Cristo. Quanto mais eu falo, mais sinto que um dos pontos mais difíceis de esclarecer e um dos pontos mais importantes e necessários de explicar é o que a rendição absoluta é. Frequentemente, é fácil um ou mais homens se oferecerem a Deus para a consagração total e dizer: Senhor, é meu desejo entregar-me inteiramente a Ti. Isso tem grande valor e frequentemente traz bênção abundante. Porém, a única pergunta que eu devo analisar em silêncio é: o que significa rendição absoluta? Significa que, tão literalmente quanto Cristo era totalmente entregue a Deus, eu sou completamente entregue a Cristo? Isto é demasiadamente forte? Alguns creem que sim. Alguns pensam ser impossível que, da mesma videira como Cristo entregou total e absolutamente a sua vida para fazer nada além de buscar o deleite do Pai e depender do Pai absoluta e inteiramente, eu nada deva fazer além de buscar o deleite de Cristo. Porém, isso é de fato verdadeiro. Cristo Jesus veio e soprou seu próprio Espírito em nós a fim de nos fazer encontrar a nossa maior felicidade em viver inteiramente para Deus, como Ele fez. Amado irmão, se assim for, eu devo dizer: sim, quero que pela graça de Deus isso seja tão verdadeiro para mim
quanto é para aquele pequeno ramo da videira. Dia após dia, eu quero viver de tal maneira que Cristo possa fazer comigo o que Ele quiser. Aí vem o terrível erro que está na base de grande parte de nossa própria religião. Um homem pensa: eu tenho meus deveres profissionais e familiares e meus relacionamentos como cidadão, e nada posso mudar nisso. E agora, juntamente com tudo isso, devo incluir a religião e o servir a Deus como algo que me impedirá de pecar. Deus me ajude a cumprir as minhas funções adequadamente. Isto não está certo. Quando Cristo veio, comprou o pecador com o seu sangue. Se houvesse um mercado de escravos aqui e eu fosse comprar um escravo, deveria tirar aquele escravo de seu antigo ambiente e levá-lo para minha própria casa, onde ele viveria como minha propriedade pessoal e eu poderia dar ordens a ele o dia todo. E se ele fosse um escravo fiel, viveria sem vontade própria e interesses, sendo seu único cuidado promover o bem-estar e a honra do seu Senhor. De semelhante modo, eu fui comprado com o sangue de Cristo. Fui comprado para viver todos os dias com um único pensamento: como posso agradar o meu Senhor? Nós achamos a vida cristã extremamente difícil porque buscamos a bênção de Deus enquanto vivemos segundo a nossa própria vontade. Ficaríamos alegres em viver a vida cristã conforme o nosso bel prazer. Fazemos nossos próprios planos e escolhemos nosso próprio trabalho. Depois pedimos ao Senhor que entre em cena e cuide para que o pecado não nos vença demasiadamente e para que não erremos muito. Pedimos a Ele que entre em cena e nos conceda uma grande bênção. Porém, o nosso relacionamento com Jesus deve ser tal que estejamos inteiramente à sua disposição e todos os dias acheguemos a Ele com humildade e diretamente lhe digamos: Senhor, há algo em mim que não esteja de acordo com a tua vontade? Não tenha sido ordenado por ti ou não esteja totalmente rendido a ti? Se esperássemos pacientemente, eu lhe digo qual seria o resultado. Brotaria entre nós e Cristo um relacionamento tão íntimo e tão terno que depois nos surpreenderíamos com a maneira como anteriormente considerávamos a ideia. Estou rendido a Cristo. Devemos sentir quão distante era o nosso relacionamento com Ele anteriormente e que Ele pode tomar e de fato toma posse de nós e nos concede comunhão ininterrupta o dia todo. O ramo nos chama à rendição absoluta. Agora, não falo tanto de renúncia de pecados. Certas pessoas precisam disso. Pessoas que têm temperamento violento, maus hábitos e pecados reais que cometem de vez em quando e aos quais nunca renunciaram no seio do Cordeiro de Deus. Eu lhe imploro que, se você for ramo da videira viva, não esconda pecado algum. Eu sei que são muitas as dificuldades quanto à questão da santidade. Sei que nem todos pensam exatamente da mesma maneira a esse respeito. Para mim, isso seria relativamente indiferente se eu pudesse ver que todos estão desejando honestamente ser livres de todos os pecados. Porém, temo que, com frequência, haja consistentemente no coração compromissos com a ideia de que não podemos ficar sem pecar. Somos forçados a pecar um pouco todos os dias. Não temos como evitar isso. Quem dera as pessoas realmente clamassem a Deus: Senhor, impede-me de pecar. Entregue-se totalmente a Jesus e peça a Ele que faça o máximo por você para mantê-lo longe do pecado. Muitas coisas em nossa obra, nossa igreja e nosso ambiente já estavam no mundo quando nascemos e cresceram ao nosso redor. Pensamos que está tudo certo e não pode ser mudado. Não vamos ao Senhor Jesus e lhe perguntamos a respeito. Aconselho você, cristão, a levar tudo ao seu relacionamento com Jesus e dizer: Senhor, tudo em minha vida tem de estar na mais completa harmonia com a minha posição de ser um ramo teu, a videira bendita. Que a sua rendição a Cristo seja absoluta. Eu não entendo totalmente a palavra rendição. Ela adquire novos significados de vez em quando. Aumentem imensamente de tempos em tempos. No entanto, eu o aconselho a falar abertamente. Rendição absoluta a ti, ó Cristo. É o que eu escolhi. Cristo lhe mostrará o que não está em conformidade com a sua vontade e o conduzirá a uma bem-aventurança mais profunda e elevada. Para concluir, reunirei tudo em uma única frase. Cristo Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Em outras palavras, eu,
o vivente que tão completamente me entreguei a você, sou a videira. É impossível confiar inteiramente a mim. Eu sou o todo-poderoso obreiro, repleto de vida e poder divinos. Os cristãos são os ramos do Senhor Jesus. Se seu coração tem a percepção de que você não é um ramo forte, saudável e frutífero, não intimamente unido a Jesus, não vivendo nele como deveria, ouça-o dizer: eu sou a videira e os receberei, os aproximarei de mim, os abençoarei, os fortalecerei e os encherei com o meu espírito. Eu, a videira, resgatarei vocês para serem meus ramos. Entreguei-me totalmente a vocês. Filhos, entreguem-se totalmente a mim. Eu me rendi absolutamente a vocês. Como Deus, tornei-me humano e morri por vocês para poder ser inteiramente seu. Venham e rendam-se absolutamente para serem meus. Qual deve ser a nossa resposta? Que seja uma oração do fundo do nosso coração, para que o Cristo vivo tome cada um de nós e nos una a Ele. Que a nossa oração seja que Ele, a videira, una cada um de nós a si mesmos, para que possamos sair com o nosso coração cantando: Ele é a minha videira e eu sou um dos seus ramos. Nada mais me falta, agora tenho a videira eterna. Quando ficar a sós com Ele, exalte-o, adore-o, louve e confie nele. Ame-o e espere pelo seu amor. Tu és a minha videira e eu sou o teu ramo. É o suficiente, minha alma está satisfeita. Glória ao seu bendito nome. Oração. Pai, tu és o mestre viticultor, teu filho é a videira, teu espírito é aquele que flui alimentando e nutrindo os ramos, e eu sou os ramos. Nada posso fazer sem ti, teu filho e teu espírito. Eu sou dependente do seu cuidado, da tua vida e da tua nutrição. Obrigado por tornar a minha vida espiritual tão independente de mim. Eu a bagunçaria em todos os sentidos. Nada sei além de simplesmente ser, simplesmente existir e descansar em ti e produzir os frutos que tu me designastes para dar. Que alívio bendito e que rendição maravilhosa. Obrigado por tornar a vida de seguir-te muito mais simples do que eu a faço pela minha carne. Teu jugo é verdadeiramente suave e teu fardo é leve. Obrigado, em nome de teu Filho. Amém. Fim da leitura. Deus abençoe.